Você provavelmente sabe quem foi Pablo Escobar, certo? Mas você sabia que, mesmo após sua morte, ele está causando um verdadeiro caos na natureza colombiana? Já ouviu falar dos seus hipopótamos? Eu sou Ivan Lima e vou te mostrar como Escobar conseguiu mudar o ecossistema da Colômbia. Nascido na Colômbia, Pablo Escobar ficou famoso por ser um grande traficante de drogas nos anos de 1980 e 1990, sendo considerado por muitos como o maior de todos os tempos. Durante o seu auge, Pablo Escobar promoveu um verdadeiro caos na Colômbia. Os índices de assassinato, tortura e sequestro se elevaram a números nunca antes vistos. Escobar foi responsável por ataques a instituições públicas e até mesmo conseguiu explodir um avião comercial em pleno voo. Não à toa existem séries e livros sobre ele. Escobar também ficou muito famoso pela quantidade de dinheiro obtida por conta do tráfico de drogas. Sua fortuna era tão grande que ele apareceu na revista Forbes como um dos homens mais ricos do planeta. Quer mais? Em certo momento da sua vida, já acuado pelas operações em conjunto do governo colombiano e dos Estados Unidos contra o seu império, ele chegou a se oferecer para pagar toda a dívida externa que a Colômbia tinha. É relatado que durante uma noite fria, para poder aquecer seus familiares, ele queimou aproximadamente $1 milhão. Sim! Ele realmente fez uma fogueira com notas de dinheiro de verdade, como se aquilo não fosse nada. Sua fortuna era algo tão gigante que tinha que enterrar o dinheiro, pois não tinha onde guardá-lo. Mas o detalhe interessante é que ele não via problema em gastar a grana que tinha arrecadado. Se ele queria uma coisa, ele pagava, não importava o preço. Um dos locais onde ele mais investiu o seu dinheiro foi na sua residência, denominada Hacienda Nápoles, uma espécie de rancho de cerca de 20 quilômetros quadrados, que fica localizada a cerca de 150 quilômetros da cidade de Medellín, que era a sede do seu poderoso cartel de drogas. Dentro da propriedade de Escobar havia praticamente de tudo, mas o que mais chamava a atenção era um zoológico particular, que ele montou trazendo animais de vários cantos do mundo. Entre esses animais estavam hipopótamos, que, como você deve saber, são animais grandes, agressivos e originários da África. Esses bichos não atacam apenas para se alimentar. Por serem muito territorialistas, avançam no que quer que se aproxime deles. O problema é que, quando Escobar foi preso, a fazenda passou a não receber manutenção. Depois que ele morreu, a propriedade ficou praticamente abandonada, até o governo colombiano a restaurar e transformar em um pequeno parque temático aberto a visitas. Só que nesse meio tempo, os hipopótamos não só se reproduziram, como também conseguiram escapar da fazenda para as matas da região. Eles eram muitos e cada vez em mais lugares. Quando o governo colombiano se deu conta disso, o país se transformou no local com o maior número de hipopótamos fora da África. É isso mesmo que você ouviu. Fora da África, a Colômbia é o país com mais hipopótamos no planeta. Graças a esse grande descuido, os hipopótamos atingiram diversas regiões do departamento de Antioquia. E é aí que mora o problema. Como esses mamíferos não são animais originários da América do Sul, eles vêm causando um grande problema no ecossistema colombiano. O clima do país é extremamente favorável ao aumento da quantidade de hipopótamos, já que é quente e úmido. Além disso, ainda tem o detalhe que existe muita comida disponível para eles na natureza. Quanto mais comida, mais fortes e saudáveis esses animais vão ficando. Para piorar, os hipopótamos não possuem predadores naturais por lá. Não há leões, crocodilos ou guepardos para poderem se alimentar desses invasores. Apesar de terem animais carnívoros vivendo na Colômbia,
Eles não estão acostumados a lidar com animais tão grandes e agressivos como os hipopótamos. Só para você ter noção do que eu estou falando, mesmo na África, que é o local onde existem grandes predadores, na maioria das vezes, hipopótamos só são atacados por leões ou crocodilos quando são pequenos. Quanto mais velhos e maiores vão ficando, mais difícil vai se tornando matar um animal desses. Casos de hipopótamos adultos sendo atacados e mortos por grandes predadores são muito raros e geralmente ocorrem quando há colaboração de muitos indivíduos e uma série de fatores que impedem que o hipopótamo se defenda de maneira apropriada, como, por exemplo, uma doença, algum membro do corpo machucado ou mesmo a famosa falta de sorte. Se está difícil para os leões e crocodilos, imagine para os animais carnívoros da América do Sul que nunca viram o hipopótamo antes. Assim, os hipopótamos podem se reproduzir calmamente e viverem sem se sentirem ameaçados, bem no topo da cadeia alimentar, mesmo sendo animais herbívoros. Além disso, os hipopótamos são conhecidos pelos cientistas como engenheiros do ecossistema. Isso quer dizer que eles mudam a composição do ambiente onde estão. Por serem animais muito grandes, eles consomem uma grande quantidade de vegetação, o que pode prejudicar outros animais que também se alimentam de plantas. Ou seja, eles tinham comida em abundância. Ninguém à altura para disputar essa oferta toda com eles e absolutamente ninguém para intimidá-los. E nesse contexto, até mesmo as fezes do animal poderiam ser um problema. Sim, apesar de estranho falar nisso, o cocô dos hipopótamos traz prejuízos bem graves à natureza. Em pequena quantidade, essas fezes são consideradas fertilizantes. Porém, em larga escala, como era o caso lá na Colômbia, se tornam tóxicas para o meio ambiente, principalmente em fontes de água, e acabam matando animais, plantas e outros seres vivos. Muitos desses estragos se devem ao tamanho desses bichos. Você já parou para pensar no tamanho de um hipopótamo? Um hipopótamo pode medir entre 3 e 5 metros de comprimento. As fêmeas podem pesar até 1.300 quilos. Já o macho é um pouco maior, chegando a ter até mesmo 1.800 quilos. Ou seja, é um animal que, onde quer que vá, causa um grande impacto, ainda mais quando anda em bandos. Preocupado, o governo colombiano contratou biólogos e ambientalistas para estudarem a situação e desenvolverem um plano para poder trazer a normalidade de volta para as florestas colombianas. Uma das maiores preocupações diante desse aumento no número de hipopótamos é a de que passem a atacar pessoas, algo bastante comum na África, mas que ainda não ocorreu na Colômbia. Os ataques na África acontecem porque os hipopótamos, como dissemos, são animais muito territorialistas. Isso quer dizer que, se por um acaso você estiver de bobeira andando em um bosque, por mais que você não faça nada, o animal pode se sentir ameaçado e te atacar. Na África, hipopótamos matam mais seres humanos do que leões, mesmo sendo animais teoricamente herbívoros. Muito disso se dá por conta da força da mandíbula do hipopótamo. Existem vários vídeos na internet mostrando pessoas dando melancias para esses animais e, como você pode ver, com apenas uma mordida, a melancia inteira é destruída. Imagina isso mordendo seu braço. E o pior, com o avanço das cidades, existe o risco desses mamíferos adentrarem as cidades. Já pensou abrir o portão da sua garagem e dar de cara com um bicho desses? E como explicar que aquela é a sua casa e não a dele? Vale reforçar que ainda não foram registrados ataques de hipopótamos a seres humanos na Colômbia. Mas isso não quer dizer que não possa ocorrer no futuro. Aliás, com esse aumento de hipopótamos lá na Colômbia, entrando em cada vez mais espaços, não vai demorar para chegarem na zona metropolitana. Existe, inclusive, uma recompensa para quem consiga abater esses animais em florestas.
Algumas pessoas que gostam de caçar ou mesmo se aventurar na natureza costumam utilizar os seus finais de semana para entrarem nas florestas em busca de acharem hipopótamos. O governo também possui um programa específico no qual procura castrar os bichos para que fiquem incapazes de se reproduzir. Sem a reprodução, a população diminui. Ou seja, a ideia é ter menos hipopótamos espalhados por aí. No momento, outras ideias vêm sendo colocadas em questão para se tentar resolver a questão dos hipopótamos, mas nenhuma foi aprovada pelo governo, além daquelas que eu já citei. Mas, apesar de tudo isso, existe um aspecto curioso. Por serem animais muito grandes e diferentes do que as pessoas estão acostumadas, os hipopótamos trazem muita curiosidade aos moradores do departamento de Antioquia, principalmente aqueles que moram perto de florestas nas zonas rurais. Como dissemos, ainda não há registros de ataque na região e talvez esse fascínio mude caso haja um acidente. Mas, por enquanto, esses grandes animais são uma forma de atração e um assunto quase que garantido entre as pessoas. Não se sabe se algum dia o problema dos hipopótamos na Colômbia será resolvido de uma vez por todas. Por mais que as autoridades incentivem a caça dos animais e façam de tudo para controlar a população deles, é possível que os hipopótamos se espalhem para outros países como se fossem uma praga. Se isso acontecer, sabe-se lá quanto desequilíbrio isso pode trazer para todo o continente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tchau!